voltamos com o Expresso da Manhã, mas para discutir alguns dos assuntos que marcaram a semana, e em estúdios temos o Mardini Omar, a quem saúdo neste momento e desejo boa disposição. Bom dia, Vanito, bom dia, caro moçambicano. De facto, estamos aqui mais uma vez para poder tecer alguns comentários sobre certos acontecimentos que marcaram o nosso final de semana como moçambicanos, assuntos que preocupam de facto a sociedade moçambicana, ao mundo em geral. Então, estamos aqui para poder dar algum comentário em volta destes assuntos. O Mardini Omar, antes que entremos para os assuntos que marcaram a semana, esta é uma semana que os moçambicanos vão ouvir o informe anual do chefe do Estado sobre o estado geral da nação. Que principais expectativas ou o que é que podemos augurar daquilo que vai ser o discurso de Filipe Nyusi? Bem, de facto, este é um momento esperado para todos aqueles que esperam que Moçambique, de facto, melhore a sua realidade. Eu espero que neste informe os pontos que possam ser avançados, seja numa primeira fase sobre a real situação da província de Cabo Delgado. Nós estamos a acompanhar que irmãos nossos estão a sofrer, estão a viver momentos terríveis dentro daquela província, mas também sobre os contornos da negociação entre o governo e a Renamo, em que estamos a assistir trocas de acusações nos últimos dias, a partir do memorando assinado pelo próprio Presidente da República e o atual líder interino da Renamo. Então, estes podem ser alguns pontos que acho eu que possam ser devidamente clarificados e que, de fato, sejamos justos, não nos peçam para ser mais resilientes do que já somos. Oxalá que tenhamos uma outra máxima por cá, de resilientes e desafiantes, né? Encorajador, o termo usado no informe anual passado, acho que já precisa de se renovar, né? E o Mardini Omar, vamos analisar alguns dos principais pontos que marcaram a semana finda, e um deles é a apreensão em Camboja de cerca de 3 toneladas de marfim oriundo de Moçambique. Sim. Portanto, Moçambique é conhecido com essa fama, e como é que podemos analisar o marfim sair de Moçambique, um recurso que muito nós prezamos, e não só para o próprio país. Como é que podemos analisar essa apreensão? Porque se saiu é porque foi permitido. Sim, de facto esta situação foi avançada primeiramente pelo jornal britânico The Guardian, que no final da tarde de ontem que começou-se a difundir esta notícia, mas o The Guardian já trazia isto desde o sábado, dando conta de que 1.026 dentes de elefantes foram apreendidos em Camboja. Então, esta situação, de facto, deixou toda a sociedade que procura discutir sobre matérias ligadas mesmo a problemas inerentes ao país, preocupado. Então, estamos aqui a assistir numa altura em que as instâncias governamentais ligadas a este pelouro tentam trazer aqui aspectos positivos no desenvolvimento da proteção da nossa fauna bravia, mas em contrapartida assistimos situações dessas, tomando em conta que quando falamos de 1.026 dentes de elefantes, estamos a falar de 513 elefantes abatidos. Então, este tipo de situações acontecem numa altura em que se esperava, de facto, que a execução ou o controle em 90% que foi avançado há meses atrás pelo responsável desta área no país, fossem de facto verídicos. Estamos aqui a assistir, sabemos que Moçambique, a população de elefantes em Moçambique foi bastante dizimada durante o processo da guerra civil, e isto esperava-se que melhorasse a situação, mas o que estamos a assistir é mesmo a explosão de factos desses. Nós assistimos a apreensões, mas os processos de incineração foi apenas no início, mas depois não se vê. Então, aqui surgem duas perspectivas, Vanito. Olha, nós encontramos
marfim que é apreendido de comerciantes, de pessoas que fazem estes abates, e não sabemos qual é o destino. Poderá se levantar aqui duas possibilidades. Ou há meios ilegais, há pessoas aliadas a certos cartéis que atuam em África, mesmo há estudos que dizem isso. Um dos estudos é de um órgão investigativo da África do Sul denominado Carte Blanche, em que colocava Moçambique no corredor desses grupos que fazem esses negócios a nível internacional. E hoje somos surpreendidos com a informação desta situação, deste nível. Então, isto aqui precisa ser investigado desde o ponto de saída desta coisa. Eu acredito eu que as autoridades de Camboja, eles identificaram o contentor, é fácil a partir do contentor verificar qual foi o registro que foi efetuado e quais são as pessoas que estavam de trás. Então, este tipo de situações podem aqui perigar os interesses, uma vez que Moçambique até tem emprestado esses animais dos outros países a nível da região para poderem melhorar a nossa realidade atual. Então, aliás, Martino Mar, estamos num país em que recursos como este já desapareceram dentro da própria esquadra. A nos lembrarmos, a recuarmos e fazermos uma retrospectiva. Já tivemos cornos de rinoceronte a assumir em plena esquadra. Portanto, é uma situação que demonstra o interesse que boa parte das pessoas podem ter por estes recursos. Né? Mas a grande preocupação que existe é quando aparecem discursos como o do ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural a apresentar alguns dados animadores e que de fato nós queremos que são em relação ao combate a estes elementos. Né? Mas como é que na prática temos uma coisa e depois temos essa dissonância entre o que se diz e o que acontece? Já são 3 toneladas, é muito. Marfim significa que foram muitos elefantes mortos. Acima do próprio marfim, o próprio recurso natural, o elefante. Sim, isto é como dizia mesmo, isto é uma situação que preocupa de facto não só os ambientalistas, não só os governantes, mas nós como moçambicanos, porque nós temos um apreço sobre estes animais também. Então, reparar situações deste nível. Olha, apresenta-se relatórios extravagantes, relatórios brilhantes, relatórios triunfalistas, mas que de facto, quando vamos assistir este ano apenas, foram várias apreensões, não basta só as apreensões, é preciso proteger lá no terreno, porque se o animal é abatido lá no terreno e só apreendemos aqui o objeto nos aeroportos, exibimos na mídia, tudo aquilo, isso não serve, é um gesto sim, mas não serve. E qual é o nível de cobertura desses casos? Não acompanhamos aqui julgamentos de como vimos isso em outros países. Então, é importante que comece a perceber que problemas desta natureza poderão perigar o nosso próprio ecossistema. Então, isto aqui precisa ser tratado de tal forma que permita com que as pessoas que fazem isto, ou seja, é importante que os legisladores do país comecem a pensar em penas duras para situações desta natureza. Não basta nós termos aqui, foi apreendido no aeroporto de Maputo, isto, aquilo, mas no fim das contas assistimos que aquela apreensão é uma apreensão ínfima. Só veja, neste final de semana, o país, a nível internacional, foi marcado por 2 notícias fortes, viradas mesmo para a questão de mortes de rinocerontes, de elefantes. Tivemos no sábado uma apreensão na Turquia de 34 quilos de cornos de rinoceronte. Martin, antes que prossiga com o discurso, peço que segure o fio e vamos refletir em torno dessa rede, porque existe aqui uma ideia conotada de uma rede, porque se existe uma saída de cornos de rinoceronte ou de marfim, é porque, como eu disse no princípio, há permissão disso. Possivelmente há permissão, porque todos os trâmites aduaneiros nós sabemos que são legais. Permitir a saída de cornos de rinoceronte ou de marfim é ilegal, é ilícito. Mas como é que podemos refletir em torno de possíveis redes aqui e conivência de algumas figuras? Sim, eu quero pegar neste ponto que trazes, Vanito. Olha, em fevereiro deste ano,
um especialista que estava sediado em Quênia. Quênia é um dos países que vive mais esta situação. Foi morto porque estava a rastrear o triângulo dos cartéis que atuam a nível de África sobre esta situação. Então, o que ele percebeu é que existe, de facto, sempre em negócios desta natureza, pessoas de elevada posição dentro dos governos. Então, o que nós assistimos dentro do nosso contexto, político e governamental, é que existem pessoas, de facto, comprometidas com estas redes. Então, quando eu dizia que é importante, a partir daí, começar a rastrear desde o oficial que esteve lá, ou seja, o inspetor que esteve lá, a fiscalizar no dia da saída deste contentor, porque isto estava dentro de um contentor que foi declarado ser de um determinado produto, enquanto, na verdade, não era aquele produto. Então, esses países, ou seja, a Ásia é um mercado em que mais se faz este negócio. Temos o Vietnã também, que é um dos maiores destinos dos restaurantes. Então, esta situação foi despoletada por essas autoridades. E as políticas de alguns desses países são muito rígidas. Então, se nós queremos começar a fazer uma investigação ligando a Interpol e as outras instituições internacionais que velam mesmo na proteção de animais deste calibre, é importante que comece a verificar a investigação. Não sou especialista nisso, mas a investigação poderia partir de quem assinou este documento para a saída desse produto. No dia 5 de novembro, assinalou-se o Dia da Legalidade. O Presidente da República manteve encontro com dirigentes ligados a órgãos de administração da justiça, e um dos principais discursos de Filipe Nyusi foi este, de recomendação às instituições de administração da justiça a proteção da riqueza natural, da biodiversidade no país. E foram avançados alguns dados, como a de detenção de alguns caçadores furtivos, e é sabido que houve uma detenção muito conhecida recentemente. Mas como é que podemos refletir a questão dos fiscais? Uma das zonas de conservação, uma das maiores, é a reserva do Niassa, mas se ressente bastante com a morte de elefantes, porque os recursos, em termos de fiscais, os recursos humanos para fiscalização são escassos. Como é que podemos refletir em torno desta situação, neste prisma de ideias? Sim, este ponto que trazes, isto é um ponto fundamental, porque nós temos várias zonas, áreas de conservação, como dizem os especialistas, que estão à sua mercê, ou seja, a reserva de Niassa é um dos epicentros desta situação toda que se assiste a nível nacional e fornece a esses cartéis devido mesmo a essa fragilidade que existe lá. Porque o importante é que, mais do que falar, mais do que elaborar projetos, discursos, investir nas pessoas que estarão a fiscalizar. É preciso que essas pessoas estejam conscientes de que a proteção daqueles animais é uma mais-valia para o país, é uma mais-valia para aquilo que é a identidade de Moçambique. Então, quando nós assistimos situações em que não há esta observância, não se verifica este padrão de controle nas organizações, começamos a perceber, de fato, que há uma situação aqui de falta de sentido do Estado por parte das pessoas que estão em frente desses setores. Então, isto aqui precisa ser, de fato, verificado, tratado de tal forma que possa limpar a imagem pálida que o país está a deixar em termos de proteção desses recursos. Bom, é interessante que, de fato, possa se combater. A caça furtiva tem sido um dos problemas e lesa a economia moçambicana, não só porque também são recursos naturais e isto é do país, deve se proteger. Vamos também olhar para um tema que marcou a semana, foi a detenção de supostos sequestradores de albinos, pessoas portadoras de albinismo, em Monapo, na província da Zambésia, e isso fala o Mardino Omar. Sim, de facto, durante o final de semana também houve esta situação na província da Zambésia, concretamente em Mopeia. Em Mopeia, exatamente, não Monapo, porque Monapo é na província de Nampula. Onde foram detidas 4 pessoas,
indiciadas mesmo de estarem envolvidas no desaparecimento do menor. E que situação é esta? Do menor com problemas de pigmentação, uma situação recorrente em Moçambique, pessoas que acreditam estarem a trabalhar com forças ocultas ou tradicionais ou metafísicas para poderem enriquecer. Então, este tipo de situações continuamos a assistir de ânimo leve, fala-se tanto, mas em termos de resultados ainda a situação continua a se alastrar. Há certos locais a nível de África que se acredita que a morte destas pessoas traz talvez benesses para os que recorrem a ela. Estamos a falar de Tanzânia, estamos a falar de Malawi, e isto vem sendo manchado e começa aqui uma situação preocupante para a classe ou a comunidade de albinos. Então, foram presas essas pessoas, alguns ainda estão mesmo em fuga, mas é um sinal, mas mais do que essas prisões, é importante que essas sejam responsabilizadas à medida do caso, porque foram presas pessoas, mas não foi achado nem os restos ósseos do menor, nem os próprios sinais de onde terá acontecido isto. Então, isto aqui continua ano após ano, mês após mês, continua a crescer, e isso de facto preocupa e deixa uma situação mesmo de intolerância dentro do nosso próprio Estado. A gente não está conseguindo conviver na diferença. Nós sabemos que Moçambique é um país com mais de 28 milhões de pessoas, e estes 28 milhões estão dentro de pessoas com diferentes qualidades, diferentes atributos que precisam ser respeitados. Então, quando começamos a assistir situações em que recorremos a um ser humano igual, porque temos diferenças de pele, para poder alcançar certos fins, isto não se justifica. Então, não podemos continuar a alargar situações desta natureza, a alimentar estas redes de crime organizado, porque isto não traz o jus do Estado, suja mais a nossa imagem como humanos, como moçambicanos conhecidos como pessoas pacíficas, honestas. Então, este tipo de situação não pode ser assistida. É importante que hajam, de facto, situações rígidas de poder melhorar a face do país face a este tipo de crimes. Há menos de 20 dias assinalamos a passagem dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né? Pelas Nações Unidas, e o artigo número 1 da Declaração dos Direitos Humanos, que compõe 30 artigos da Carta da Declaração dos Direitos Humanos, é o direito à vida. Sim, né? É a vida. As pessoas portadoras de albinismo são pessoas iguais a nós. A diferença é na pigmentação, portanto, não deve haver aqui esse ocultismo, essa ideia propalada. Mas olhando mesmo para o distrito de Mopeia, um centro rural, eu conheço parte de Mopeia e parte da Zambésia. Como é que podemos falar de crime organizado com gente envolvida naquele tipo de crime? Será que podemos desenvolver uma ideia de crime organizado, ou mesmo o ocultismo por detrás disso, o obscurantismo das ideias desenvolvidas com a magia negra? Sim, de fato, eu penso que podemos falar sim de crime organizado na medida em que cria-se aqui uma associação de pessoas com o fim de delinquir, com o fim de assassinar, com o fim de roubar, de destruir o sonho, a vida das pessoas. Porque se nós vamos encontrar um conjunto de 4, 6 pessoas, 8 reunidas com um plano deste nível, acredito que já tem ritmos de contato, ou seja, já tem pessoas que estão predispostas a poderem pegar nessas pessoas e poderem dar o fim que os leva a se unirem. Não. Estas teias muitas das vezes podem ser vistas de uma forma minimizante, mas na verdade são teias muito extensas, porque como é que pessoas ligadas a esse tipo de crimes agem? Eles verificam o terreno, ou seja, enquanto fortifica-se a segurança em Maputo, na cidade de Nampula, na cidade de Quelimane, Beira, eles verificam que não. Há locais como Mopeia, onde talvez a sede policial pode ter 3, 4 polícias,
e atacam nesses locais, porque sabem que o processo de procura que poderá ser efetuado por agentes da polícia será tardio. Olha, vejamos só neste grupo. É um grupo composto, segundo as informações policiais, de 8 pessoas, mas apenas foram presas 4 a 6 pessoas. Então, os outros 2, onde é que estarão? Será que não estão nesse processo de negociação deste ser humano? Não estarão no processo de cumprir com o plano que foi desenhado por essas pessoas? Então, este tipo de grupos, podemos, de facto, podem até trabalhar de uma forma desorganizada, mas são uma rede, é uma teia que tem o mandante, que tem as pessoas, o comprador, e isto vem se alastrar. E se vamos investigar, talvez poderemos perceber aqui que estas pessoas não é talvez o primeiro crime, poderão estar envolvidas em muitos outros casos não esclarecidos, apenas este veio à tona porque de facto já era uma situação preocupante, e a morte de albinos no país tem sido uma situação que quanto ao meu ver, não está a ser tratada naquela dimensão que se esperava. Mesmo tenta-se aqui nomear até pessoas ligadas a isso, mas isso também não vem ao acaso. Isto é importante que haja um sentido de humanismo dentro de cada um de nós para não poder praticar situações deste nível, porque estamos aqui a assistir uma sociedade rodeada de canibais no meio ambiente, canibais no meio social, canibais na política, canibais na economia. Então, isto aqui torna-se de facto uma situação que precisa ser vista com forte afinco, com determinação, para não termos um Estado de facto capturado por grupos criminosos que atuam em vários setores. Em falar de canibais, a semana finda 2 pessoas foram condenadas à prisão perpétua na África do Sul por prática de canibalismo, né? Consumiam a carne humana, e as autoridades concederam uma pena de prisão perpétua a 2 indivíduos por esta prática. Omardino Omar, desde a eclosão do sequestro de pessoas portadoras de albinismo na Tanzânia, que depois alastrou-se para Moçambique, várias pessoas portadoras de albinismo desapareceram. Como é que podemos falar de campanhas de sensibilização fortes ou de penas severas e rígidas como a Tanzânia tem aplicado? Sim, Moçambique nós somos muito famosos por fortes campanhas, grandes seminários, mas em termos de ações concretas, de implementação, somos mesmo um país zero nisso. Então, nós assistimos exemplos vivos, os locais onde estes grupos vão atuar, são de facto onde os governos são muito rígidos na implementação de políticas ligadas mesmo à responsabilização das pessoas. Porque se nós, vejamos, um exemplo vivo, Vanito, aconteceu há sensivelmente algumas semanas em Malawi, onde sequestrou-se uma criança. O presidente da República mandou fechar todas as saídas, todas as fronteiras, e o grupo foi achado. Então, isto aqui vai mais na questão da vontade política de quem está lá em frente, em querer exterminar esse tipo de situações. Não se entende como é que num país alguém, um Omardini, sai daqui, é baleado, ninguém passa-se anos, ninguém dá resposta. E não sou o único Omardini, o Vanito Romeu é baleado, e depois amanhã é outro baleado, portanto é uma situação Fica um show de balas, estamos numa situação mesmo de atento faroeste, ninguém é responsabilizado, estamos a assistir situações mesmo a nível ligado a essa questão de cabo delegado, em que a polícia eximiu-se de dar comentários nas últimas 2 semanas, não há conferências de imprensa, não há briefing, quando nega-se a existência desse ato, mas dias após dia nós estamos a assistir situações, nós temos companheiros que estão mesmo nesses locais em que dão um repórter diário sobre essas situações. Omardino Omar, nós temos ouvido da polícia, estamos a trabalhar, acreditamos que a polícia está a trabalhar, Omardino Omar, eu acho que temos que depositar confiança no trabalho da polícia. E se nós perguntarmos, a resposta será: estamos a trabalhar. Portanto, temos que confiar nessa polícia que está a trabalhar, ou não? Estamos a trabalhar, todo mundo diz isso, estamos a trabalhar, mas de facto é importante que se dê respostas palpáveis sobre essas situações.
O Mardino Mar, quem está a trabalhar também somos nós, a TV Sucesso. Agradecemos bastante a tua presença no Expresso da Manhã. Voltamos na próxima edição. Amanhã temos Expresso, mas não estaremos contigo. E quando estivermos ao Mardino estaremos muito felizes. Obrigado por participar. Obrigado, Manito. Obrigado, povo. Bom dia. Expresso da Manhã foi-se. Continue ligado a nós.